Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. Nesta aula, nós vamos aprender a automatizar uma estratégia dentro do Profit e também alterar algumas funcionalidades, né? Estamos chegando próximo ao final deste conteúdo, deste curso de NTSL com IA. Nós já vimos aí todas as partes necessárias para automatizar uma estratégia. Estamos aqui neste momento com o código que a própria IA nos gerou, né? O intuito, de fato, é a gente poder aprender a desenvolver com IA e também estudar através, né, do mercado com IA. Isso é muito importante você ter essa consciência de estudos, né, para que você possa avançar ainda mais. Então, a partir de agora, nós vamos começar aqui a automatizar a estratégia, né? E baseado nisso, nós vamos sempre com a IA aqui nos dando suporte, com certeza. Mas aqui nesse momento eu quero alterar algumas coisas, né? Para que possa ser, para que você possa entender como que funciona essa questão de poder alterar ou não, né? Eu vou programar aqui com uma estrutura na qual eu sempre programo, né? Então nós vamos deixar aqui o RSI, que nós vamos utilizar ele. Vamos declarar aqui duas variáveis novas, que é o sinal de compra e o sinal de venda, tá? Booleano, ok? Além disso, agora nós vamos definir aqui que o SC, vamos dar um valor dele, que o fechamento tem que ser maior do que a abertura, tá? Maior do que a abertura. Se o fechamento for maior do que a abertura, and vamos colocar aqui também que o RSI, né? Ou seja, esse cara aqui, ele tem que ser maior do que, menor do que 30, tá? Esse vai ser o meu sinal de compra. E o meu sinal de venda, ele vai ser quando o meu fechamento ele for menor do que a abertura, tá? E o RSI ele for maior do que 70. Então eu quero ver, quero comprar, basicamente. Eu quero comprar quando o fechamento for maior do que a abertura e o RSI estiver abaixo de 30. Tiver sobrevendido, quero começar a comprar quando ele começar a fazer um fechamento maior do que a abertura. E vender quando tiver o RSI acima de 70, né? E o fechamento também tiver menor do que a abertura. Basicamente, eu vou excluir essa, todo esse bloco de execução, tá? Vou manter isso aqui. Vamos criar praticamente aí um robô do zero, né? E aí eu vou vir aqui nas minhas estratégias exemplo, vou vir aqui no fundo ACI, que eu tenho uma estrutura pronta aqui, né, de envio de ordens. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui no nosso robô, tá? Então, nós vamos ver se eu tiver o meu sinal de compra e eu não tiver comprado e nem vendido, eu vou comprar mercado. Se eu tiver comprado, eu vou entrar com o alvo C e o alvo e o stop C. Então, vamos pegar aqui os alvos e stop, tá? Vamos definir eles aqui também. Definir essas variáveis. Nota-se que não está declarado, então nós precisamos declarar isso. E onde nós buscamos isso? Nós temos isso aqui, ó. Stop C, alvo C, stop V, alvo V. Vou copiar só o que for necessário, tá? E vou excluir o resto para facilitar a nossa diminuição de código, né? Não ficar muito isso aqui a gente não vai usar. Agora precisa-se do alvo matemático, né? Para a gente poder buscar um alvo, uma quantidade de pontos. Então vou dar um Ctrl C aqui e vou colocar aqui dentro de input. Eu não copiei. Estou adaptando para minha forma de programar, tá? Vou pôr aqui 100 pontos, como se fosse no mini índice, tá? Vou pôr aqui também, deixa eu ver se a gente tem aqui o stop. Ó, o stop ele tá baseado na máxima e mínima, tá? Então vou deixar isso também, vou deixar o stop aqui baseado em máxima e mínima. É, eu não vou pegar o range, eu vou pegar a quantidade de pontos, tá? Então vou colocar aqui máxima mais alvo matemático.
que ele vai pegar máximo e somar mais 100 pontos. E aqui, mínima menos, né? O alvo matemático vai pegar também 100 pontos aqui, tá? Vamos colocar aqui 50 pontos, tá? Beleza, salvei. Pronto, o código ele tá aqui nesse caso com a estrutura que eu gosto, né, de declarar sempre, que é a parte inicial. Você vê que eu fiz rapidinho aqui, né? Por quê? Porque eu já tenho a prática da programação em NTSL. Para mim é muito fácil programar hoje em NTSL, depois de anos estudando isso, né? Então, e trabalhando novas linguagens, né, como o programa também, em todas as linguagens de programação voltadas para robô, fluentemente, tranquilamente, né? NTSL, MQL5, MQL5 no caso C++, então C++, C Sharp, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, ou seja, eu já consigo dominar toda o ecossistema de linguagem de programação, porque a estrutura basicamente é sempre a mesma, muda algumas funções e funcionalidade. Cada linguagem tem o seu objetivo. NTSL tem o objetivo de automação de estratégia. Python tem outros objetivos que também servem para automação de estratégias. Java tem os seus objetivos, HTML é a estrutura da internet, ou seja, é, programa aí em todas as linguagens. Então, tenho essa facilidade hoje, graças a Deus. Beleza. Então, estrutura inicial, como eu vinha falado, perdão. Estrutura inicial, como eu havia falado, os cálculos das variáveis, como eu havia falado, dando sequência, e o bloco de execução, né? Para executar todos os dados que a gente verificou. Então, verificar código compilado, vou salvar isso, então vai enviar a mercado, vai vender a mercado, e agora nós vamos automatizar, não vamos precisar de A neste momento, vamos automatizar esse código para testar. E para a gente poder automatizar uma estratégia, a gente vem aqui, estratégia, central de estratégias, automação de estratégias, né? E nós temos aqui algumas estratégias já cadastradas. Eu vou excluir essas minhas estratégias e vou cadastrar uma estratégia do zero aqui para gente, tá? Então, primeiro ponto, robô RSI, nova automação. Então, basicamente, nós estamos aí às 15 horas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar um replay de mercado para a gente solicitar no mercado. Mas antes, vou pedir aqui para ele plotar o RSI para a gente poder visualizar isso do, dentro do módulo de automação, para a gente entender quando a gente está sobrecomprado e quando a gente está sobrevendido, né? Vou excluir aqui o robô do fundo CI. Então, o primeiro passo para a gente automatizar é puxar aqui um replay. Vou solicitar aqui o replay de ontem mesmo, requisitar o input requisitado, prontinho para a gente poder usar. Vem aqui estratégias, central de estratégias, automação, nova automação. Seleciono aqui o robô, funda CI, vou selecionar aqui para não aparecer, né, as minhas estratégias para você. Deixa eu colocar aqui robô aqui, pronto. Então nós temos aqui robô RSI. Podemos editar os parâmetros, que é o período do RSI que a gente quer e o alvo que a gente quer, tá? Os stops vão estar na máxima e na mínima. Então vamos deixar o RSI de 9 e o alvo de 50 pontos, tá? Vamos mudar aqui para o gráfico de Renko e vamos colocar aqui no 3 Renko. Vamos abrir aqui o máximo de posição que ele pode tomar. Aqui, a quantidade que a gente quer enviar por ordem vai ser um mesmo. Aqui, eu vou verificar se eu quero compra e venda. Eu quero compra e venda neste caso. O modo de execução, eu posso realizar o envio de ordens quando fechar o candle ou realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita. Tá? Nós vamos falar também sobre o OHLC, que é importantíssimo. Você já passou por essa aula, você deve saber disso. É, a ordem oco posso colocar, não precisa. O risco também vou mexer, também que não vou mexer. O intuito é a gente poder automatizar e ver o funcionamento do código. Então, vou criar aqui no modo grupo, vou executar, tá executando. Agora é uma parte importante, tá? Vamos dividir aqui a tela. Qual é a parte importante, Vitor? É a questão de como eu visualizo. O painel de visualização de um robô é esse aqui, ó, detalhes. Então você precisa visualizar o robô aqui por detalhes, tá? Para você entender tudo que está acontecendo, todos os horários, os eventos, a quantidade, o preço e as mensagens que o robô
tá enviando para você. Você precisa sempre utilizar o robô por detalhes. Por que que eu coloquei o plot aqui, ó, plot evaluate? Porque a gente agora, em tese, a gente vai tentar puxar aqui o indicador, ó, indicadores, mostrar junto ao gráfico, não mostrar. E agora eu vou colocar aqui mostrar em gráfico separado, ok? Então aqui a gente consegue visualizar o RSI de 9 e quando ele tiver, né, acima, deixa eu colocar aqui uma linha para a gente visualizar, para ver se o código está respeitando, né, pessoal, é, aquilo que a gente determinou. Então 70 e vou pôr aqui o 30 agora. Vou mexer errado aqui. Então 70, certo? E aqui 30, né? Então quando a gente tiver acima de 70 e o fechamento menor do que a abertura, a gente vende. E quando tiver abaixo de 30 com fechamento maior do que a abertura, a gente compra, certo? A gente não tem início para horário para iniciar o software, a gente vai iniciar no momento que abrir, tá? Então vamos testar o código agora que a IA criou para a gente. A estratégia, eu só dei uma implementada, alterei para o padrão que eu gosto de visualizar, né? Senão você pode usar o mesmo padrão da outra, que não tem problema nenhum, tá? Vamos aguardar, então, o ativo está em leilão, né? Temos que aguardar. E depois eu já vou colocar aqui para gente, por exemplo, ó, buy stop, tá? Para a gente poder enviar é, ordens máxima mais 20. Não, vou colocar aqui uma variável, um input no caso, de order stop, para somar, né? Então vou colocar aqui 20, por exemplo. Ou 25, tá? 25. Então, já começou, né? É, o início, assim, é um pouco conturbado. Pelo visto, ele fez uma compra aqui, ó, que estava aqui, né? E saiu aqui, ó lá abaixo, né? Ele tá bem estruturado, ele só vai comprar e vender aqui nos extremos, tá? Antes disso, deixa eu mudar aqui as ordens já para para a gente poder usar. Então, eu vou colocar esse order aqui, ó, porque eu quero somar a máxima mais 25 pontos para ele colocar uma ordem de compra lá, né? É, vou usar isso aqui depois, tá? Ou seja, já temos aqui buy limit, buy at market, buy stop, né? As saídas vão permanecer essas. Podemos também colocar aqui, ó, sell, sell short, sell to cover, cadê? Sell to cover at market, né? Para a gente poder sair também aqui no sell to cover at market quando precisar. Vou deixar comentado porque aí você pode copiar e colar o código. O código vai estar disponível para você embaixo aqui nos comentários, tá? Então aqui também a gente pode basicamente fazer a mesma tese, tá? Vamos colocar aqui um cell to cover, sell to cover at market, se caso a gente quiser sair a mercado, tá? Desculpa, tá errado isso. Isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui. E aqui é um sell, aqui é buy, tá? Buy to cover at market, ok. E aqui é o sell short stop, né? Que aqui é a entrada ainda. Sell, sell short, sell short stop aqui. Então aqui nós queremos já deixar aqui mínima menos o order. Podemos pegar aqui e copiar. O order stop, porque é uma ordem de stop, né? Eu preciso somar mínima menos a quantidade que está aqui para me definir quanto que eu quero. Tá? Então vou salvar. O que que vai acontecer? Vai parar de executar, executo de novo, aguardo estar executando, estratégia habilitada aqui nas mensagens e volto. E agora a gente pode deixar funcionando aqui para a gente visualizar, né? Tirou as minhas linhas aqui para saber o momento, né, de comprar e vender. Sacanagem, né? É, para forçar aqui o algoritmo, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, ó, tá?
Vou tirar isso aqui pra gente ver o algoritmo forçando e entrando mais vezes, tá? Estratégia habilitada, volta o replay. Pronto, velocidade 1, vou aumentar um pouco isso aqui. Olha lá, comprou, ou seja, tá fazendo o que ele tem que fazer, comprando abaixo de 30 e vendendo acima de 70, né? Tá rápido aqui, por quê? Vamos ver ele entrando aí mais uma vez, que a cada bloco aqui, né? Vamos esperar ele cair. Aí, beleza, ó. O que que ele tá fazendo aqui, ó? Ó, ele comprou aqui, né? E nós temos o alvo lá em cima e aqui a gente tem um stop aqui, né? Um stop C mínima, stop V máxima, tá? É, ó, ele tá colocando o stop na mínima, ó, até atingir o alvo, né? Vamos ver se é isso mesmo, o alvo máxima, ok. A gente pode colocar aqui também, ó, um stop matemático para ficar mais didático, porque aqui ele tá usando um argumento que eu vou ter que ensinar para vocês, tá? Então aqui, stop, a gente está falando de o stop ser mínima. Vamos colocar aqui, ó. é, Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma função que se chama by position, tá? É by position? Não. É, Como que é o nome da função mesmo? Esqueci o nome da função. Vamos olhar aqui na, na documentação. Backtest. Retorna o preço de compra. É o buy price. Então é o buy price. Buy price. O stop vai ser o buy price menos o stop matemático. O stop matemático. Stop mate. Certo? Stop matemático, tá certo. E aqui vai ser o meu sell price, que é o meu preço de venda, mais o stop matemático também, tá? Então aqui vai ser a quantidade de pontos agora. Aqui, alvo de compra, buy price mais alvo matemático, e aqui, sell price mais isso. Aí eu vou fazer o seguinte, vou organizar isso aqui agora, Ctrl X, e colocar o alvo e o stop de compra juntos, e aqui o alvo e stop de venda juntos. Que aí fica mais fácil da gente visualizar. Então, buy price, alvo matemático, stop matemático, tá? Stop, stop. Alvo matemático, sell price. Beleza. Tá certo, agora eu vou salvar. Executa. E agora a gente vai visualizar. Vamos aguardar ele agora. Dar uma próxima entrada. Espera ele bater abaixo ou acima dos 70, né? Olha lá, beleza. Beleza, ó. Tá vendendo acima dos 70. Ele tá vendendo com alvo stop de 50-50, ó. 50-50. Tá vendo? Ele vende de qualquer forma aqui, tá? Ou seja, se for um candle de alta ou um candle de baixa, ele vai vender, porque eu tirei esse filtro, né, aqui no sinal de compra e venda. É aqui que eu defino a estratégia. Lá vendeu de novo, pôs alvo stop. Então aqui eu posso definir mais sinais de compra e venda, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer ele comprar aqui, ó. Eu tô vendo que ele tá tomando stop, ó. Tá vendo, ó? Um stop atrás do outro, ó. 50-50, né, ó. Já é o terceiro stop consecutivo. Vamos ver aqui operações. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Só stop, certo? Ou seja, eu tô percebendo o quê? Que ele tá perdendo dinheiro, ó. Então, isso porque eu tô vendendo. E se eu mudar acima dos 70, eu comprar, por exemplo, né? Então,
Aqui eu mudaria o meu sinal de compra e venda. Aqui eu teria que dizer que meu sinal de compra é se o preço estiver acima, assim, do 70, eu vou comprar. E agora o RSI na venda abaixo do 30, por exemplo. Estou invertendo o sinal, né? Então, em vez de eu ter perdido isso aqui, eu teria ganhado. Mas também, em vez de eu ter ganhado essa, eu teria perdido, né? Na verdade, eu mudei. Então, na verdade, não conta aquela, certo? Basicamente, pessoal, eu estou dizendo aqui para vocês, olha, eu estou programando agora sem IA mesmo, com o meu conhecimento, logicamente, né? Mas te instruindo aqui para você entender o que que eu estou fazendo. Então, você vai ter esse código aqui para você poder utilizar. E agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa testar essas outras ordens para ver o que que ele faz com essas outras ordens, tá? E isso nós vamos fazer na próxima aula. Eu desejo a você paz e prosperidade. Um grande abraço. Até a próxima aula.